Imagine um lugar deslumbrante banhado por águas cristalinas com praias que mais parecem cenários de filmes. Esse é o cenário da Ilha de Búzios, localizada no litoral do Rio de Janeiro, Brasil. Um paraíso tropical que atrai turistas de todos os cantos do mundo, mas poucos sabem que sob sua beleza estonteante, há segredos que datam de séculos. E o que muitos não imaginam é que a história dessa ilha vai muito além das suas águas e paisagens deslumbrantes. Enquanto todos se encantam com a sua atmosfera de resort e as famosas praias como a Jeribá, a Praia da Ferradura e a Praia de João Fernandes, existe algo muito mais profundo escondido sob as areias douradas da ilha. Segredos guardados por gerações, mistérios não resolvidos e até mesmo rumores de descobertas arqueológicas que podem mudar a forma como vemos a história do Brasil. Antes de mergulharmos no mistério da Ilha de Búzios, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui você vai descobrir os segredos mais obscuros e as histórias que ninguém conta. Não perca nada. Se inscreva agora e ative o sininho para acompanhar todos os mistérios que temos para revelar. Você sabia que em algumas partes da ilha os moradores mais antigos falam de descobertas misteriosas feitas por pescadores? Sim, você ouviu certo. Relatos de artefatos que nunca foram devidamente explicados e que continuam alimentando lendas e teorias sobre o que realmente aconteceu ali. Mas calma, eu sei que você está se perguntando o que exatamente está escondido sob essas areias. Bem, eu vou te contar tudo em breve, mas antes, precisamos explorar um pouco mais sobre a história dessa ilha fascinante e suas primeiras aparições na história. Fique comigo, porque as respostas que você procura podem estar mais perto do que imagina. E lembre-se, o que foi encontrado na ilha, além de ser algo que ninguém jamais esperava, pode mudar tudo o que sabemos sobre as civilizações que ocuparam a região. Isso vai te deixar sem palavras. As areias da Ilha de Búzios não são apenas um lugar para relaxar ao sol. Elas têm sido palco de inúmeras descobertas arqueológicas que têm deixado especialistas e curiosos com mais perguntas do que respostas. Vários pescadores e moradores locais já relataram ter encontrado objetos estranhos durante suas atividades na ilha, menos peças que, ao serem analisadas, não se encaixam com a história oficial da região. Nos últimos anos, equipes de arqueólogos começaram a se interessar pelos relatos e, em algumas expedições, acabaram encontrando fragmentos de cerâmica que não pertencem a civilizações indígenas conhecidas. Alguns desses artefatos sugerem influências de culturas antigas, que, de acordo com os registros históricos, nunca chegaram à costa brasileira. Mas o que isso realmente significa? A descoberta mais surpreendente foi feita em 2018, quando uma equipe de arqueólogos encontrou, enterrados nas areias de uma praia remota de Búzios, objetos que indicam uma possível presença de povos desconhecidos ou até mesmo de culturas de outros continentes. Imagina só a repercussão disso. Alguns sugerem que esses artefatos podem ter vindo da África. Outros especulam sobre contatos com civilizações perdidas, como os fenícios ou até mesmo os egípcios. Mas como isso é possível? E aqui vem o mais intrigante. A maior parte dessas descobertas parece ter sido cuidadosamente escondida, como se alguém tivesse tentado ocultá-las ao longo do tempo. Será que houve uma tentativa de esconder algo? Ou será que essas civilizações antigas sabiam de algo que ainda não descobrimos? Uma coisa é certa. Os objetos encontrados em Búzios são um verdadeiro enigma, desafiando nossa compreensão sobre as trocas culturais e a história das Américas. Ainda mais impressionante é que, embora muitos desses artefatos tenham sido estudados, poucos realmente chegaram ao grande público. O que os especialistas sabem, mas não nos contam? O que mais pode estar enterrado nas areias da Ilha de Búzios, aguardando para ser descoberto? Agora você deve estar se perguntando como tudo isso pode estar relacionado com o verdadeiro mistério da ilha. Bem, tudo isso pode ser a chave para entender algo que aconteceu há séculos, algo que vai muito além do que podemos imaginar. A Ilha de Búzios não é apenas famosa por suas praias, mas também por suas águas cristalinas e tranquilas. Mas abaixo dessa superfície paradisíaca existem mistérios que desafiam a explicação. O que muitos não sabem é que as águas ao redor da ilha têm sido alvo de várias expedições subaquáticas, e os resultados dessas investigações deixaram até mesmo os mais céticos surpresos. Nos últimos anos, algumas equipes de mergulhadores e arqueólogos subaquáticos começaram a explorar as profundezas ao redor de Búzios, em busca de vestígios históricos e, quem sabe, de alguma pista sobre o que está realmente escondido ali. Eles não saíram de mãos vazias. Durante uma das expedições mais notáveis, uma equipe encontrou o que parecia ser uma antiga estrutura submersa, com o uso de tecnologia de sonar de alta resolução. Foi possível identificar grandes formações de pedras alinhadas de maneira quase artificial, como se fossem os restos de uma antiga cidade submersa. O mais curioso é que essas estruturas não se parecem com nada que se conheça da arquitetura indígena
ou das construções portuguesas que colonizaram o Brasil. Além disso, alguns dos artefatos encontrados no fundo do mar, como fragmentos de cerâmica e metais, indicam que a ilha pode ter sido um ponto de encontro para navegadores antigos, talvez até mesmo mais antigos do que imaginávamos. Mas o que essas descobertas significam para o mistério da ilha? Será que, assim como outros lugares do mundo, Búzios foi uma cidade antiga que afundou? Ou será que essas estruturas submersas são remanescentes de uma civilização perdida que deixou sua marca antes mesmo da chegada dos colonizadores? O mais impressionante, porém, é que as expedições não pararam por aí. Durante uma investigação recente, um dos mergulhadores relatou ter sentido uma presença estranha, como se algo estivesse observando a equipe, o que gerou um verdadeiro mistério. Pode parecer fantasia, mas em alguns momentos, eles sentiram uma tensão inexplicável sob as águas de Búzios. Será que, ao explorarmos os mares, estamos de fato tocando algo além do que podemos ver? Mas calma. Não se precipite. O que foi encontrado nessas expedições é só a ponta do iceberg. E é exatamente por isso que você precisa ficar até o fim para descobrir o que mais está à espreita. Algo muito mais profundo e desconcertante está prestes a ser revelado. Quando você pergunta aos moradores mais antigos de Búzios sobre a história da ilha, as respostas muitas vezes não são aquelas que você espera ouvir. De acordo com vários relatos, há algo de estranho e inexplicável acontecendo nas profundezas da ilha. Algo que vai além das descobertas arqueológicas e das expedições subaquáticas. Muitos pescadores locais afirmam ter encontrado objetos incomuns nas redes. Objetos que para eles não fazem parte da vida marinha da região. Relatos de moedas antigas, pequenas esculturas de pedra e até peças de cerâmica com inscrições que nenhum deles consegue decifrar têm sido frequentes. Mas o mais impressionante de tudo são as histórias que circulam entre os moradores sobre sonhos premonitórios e visões que aconteceram antes dessas descobertas. Existem casos de pescadores que, anos antes de qualquer expedição ser realizada, afirmaram ter sentido uma chamada, como se algo os estivesse guiando até o fundo do mar, ou até as praias mais remotas da ilha. Eles descrevem uma sensação estranha de estar sendo observados, como se forças desconhecidas os atraíssem para certos pontos da ilha, onde mais tarde seriam feitas as descobertas. Alguns desses relatos falam de uma sensação inexplicável de déjà vu, como se eles já tivessem vivido aqueles momentos antes, como se o tempo estivesse de alguma forma se repetindo. Os turistas que visitam a ilha também compartilham histórias curiosas. Há quem diga que, ao caminhar por certas áreas isoladas, sentem uma sensação de frio repentino. Ouvem sussurros no vento e até mesmo veem sombras que desaparecem rapidamente quando tentam olhar de perto. Um caso muito comentado é o de um grupo de turistas que, durante uma caminhada por uma trilha no final da tarde, juram ter visto uma figura misteriosa. Um homem vestido com roupas antigas, caminhando pela praia e desaparecendo sem deixar vestígios. Quando procuraram pelos moradores locais, descobriram que ninguém sabia quem era esse homem. O que muitos não sabem é que essas histórias têm uma conexão direta com as descobertas feitas nas expedições subaquáticas, como se houvesse uma ligação entre esses relatos e os artefatos encontrados. Agora, você deve estar se perguntando: o que essas histórias misteriosas realmente têm a ver com os artefatos e as descobertas na ilha? Bem, a resposta a essa pergunta vai se revelar quando chegarmos ao próximo tópico. O que os moradores de Búzios sabem pode ser a chave para desvendar um mistério ainda mais profundo, que vai além da história registrada. Agora que já exploramos as descobertas intrigantes de artefatos e ouvimos as histórias misteriosas dos moradores, a grande questão que se impõe é: quem realmente esteve em Búzios antes dos portugueses? Muitos especialistas, e até mesmo teóricos da conspiração, sugerem que a ilha poderia ter sido um ponto de encontro de antigas civilizações. Mas quem seriam essas civilizações? E por que ninguém nunca falou sobre isso? Uma das teorias mais ousadas é que Búzios foi um ponto de encontro de navegadores fenícios, uma civilização conhecida por suas viagens e exploração de terras distantes, muito antes de qualquer europeu chegar às Américas. De acordo com estudiosos, os fenícios tinham uma habilidade impressionante para navegar pelos oceanos e estabelecer rotas comerciais secretas. Será que Búzios foi um desses pontos estratégicos onde culturas antigas se encontraram? E mais, será que a ilha tem algum tipo de conexão com outras civilizações antigas, como os egípcios, que supostamente tinham grandes conhecimentos de astronomia e navegação? Essa teoria ganha força quando comparamos as características de alguns dos artefatos encontrados em Búzios com outros itens de culturas antigas. Por exemplo, as inscrições misteriosas em pedras que não se assemelham a nenhum alfabeto indígena conhecido poderiam ser parte de uma linguagem fenícia ou até mesmo egípcia. E os formatos geométricos dos artefatos, que lembram o estilo de construções egípcias,
são outro ponto que reforça a teoria de um contato intercontinental. Mas não é só isso. Outra teoria bastante discutida é a de que Búzios teria sido um centro de comércio entre várias civilizações pré-colombianas, muito antes da chegada de Colombo e Cabral. Há quem defenda que a ilha era parte de uma rede comercial secreta que conectava as Américas, a África e até mesmo o Oriente Médio, favorecendo trocas culturais e comerciais que nunca foram documentadas oficialmente. Talvez Búzios tenha sido uma espécie de porto seguro, onde mercadorias, ideias e até mesmo pessoas de diferentes partes do mundo se encontravam, trocavam e se afastavam, sem deixar grandes rastros. Mas então, o que aconteceu com essa civilização perdida? Por que os vestígios de sua presença estão escondidos sob as águas e as areias de Búzios, ao invés de estarem em livros de história? A resposta pode ser mais perturbadora do que você imagina, mas antes de te contar, vou deixar um alerta. A história de Búzios ainda não acabou, e o mistério está longe de ser resolvido. Agora finalmente chegamos à parte que você estava esperando. O que de fato foi encontrado em Búzios? Após anos de especulações, descobertas e rumores, arqueólogos e pesquisadores finalmente trouxeram à tona algo que pode mudar tudo o que sabemos sobre a história da Iunga e até mesmo sobre a história do Brasil. Em 2022, uma nova expedição de arqueólogos e cientistas marinhos, utilizando tecnologias avançadas de sonar e mergulho profundo, fez uma descoberta que deixou o mundo em choque. Ao explorar áreas mais profundas e remotas de Búzios, a equipe encontrou uma série de estruturas submersas que eram, sem dúvida, artificiais. Essas estruturas, que pareciam ser grandes blocos de pedra alinhados de maneira simétrica, foram descobertas a uma profundidade que não era acessível para os equipamentos de exploração convencionais. Mas o mais impressionante de tudo não foram apenas as pedras ou os artefatos. O que realmente chamou a atenção dos pesquisadores foram as inscrições encontradas gravadas nessas pedras. Alguns desses símbolos, quando comparados com outras civilizações antigas, sugerem uma conexão com culturas que jamais imaginamos que tivessem chegado até o Brasil. Entre as inscrições estavam símbolos geométricos e até figuras que lembram a iconografia de civilizações como a egípcia, a suméria e até mesmo os fenícios. Os arqueólogos ficaram perplexos com a precisão das figuras e com a clareza das inscrições, algo que parecia indicar que de fato Búzios já foi um ponto de contato de civilizações antigas. As evidências não deixam dúvida, algo muito maior estava acontecendo ali muito antes dos portugueses chegarem. Mas o que realmente aconteceu com essa civilização? Onde foram parar as pessoas que construíram essas estruturas e deixaram esses registros? Muitos se perguntam se de alguma forma a ilha foi um refúgio para aqueles que fugiam das grandes civilizações, ou se houve uma catástrofe que destruiu tudo, enterrando essas maravilhas sob as areias e águas do Brasil. O que os arqueólogos encontraram em Búzios é um verdadeiro quebra-cabeça, e a resposta para o mistério da ilha pode ser ainda mais profunda do que imaginávamos. O que sabemos com certeza é que a ilha esconde segredos que podem reescrever a história antiga do Brasil e até mesmo mudar nossa compreensão sobre as civilizações que habitaram o continente. Agora você deve estar se perguntando: como isso se conecta com as outras descobertas feitas ao redor do mundo? E qual é o próximo passo para revelar toda a verdade sobre a ilha de Búzios? Bem, o mistério está longe de ser resolvido. A ilha de Búzios pode ser apenas o começo de uma jornada que, quem sabe, nos levará a outros locais ao redor do mundo, onde vestígios de civilizações antigas ainda permanecem enterrados, esperando para serem encontrados. Então, fica o questionamento: Búzios foi de fato um ponto de encontro de civilizações perdidas? Ou será que o mistério da ilha está apenas começando a ser desvendado, só o tempo dirá? E você, o que pensa sobre tudo isso? Será que estamos diante de uma descoberta histórica sem precedentes? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos, porque o mistério de Búzios ainda tem muito a nos revelar. Fique atento, pois em breve traremos mais atualizações sobre as próximas expedições e descobertas nessa ilha enigmática. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder o próximo mistério que vamos revelar. Até a próxima!